nosso país a partir desta reforma da Previdência. Concedo a palavra a Vossa Excelência pelo tempo de 30 minutos, prorrogáveis por mais 15, podendo dividir com os secretários Rogério Marinho e Vanderlei Rodrigues. Vossa Excelência tem a palavra. Eu agradeço o convite a todos, ou a convocação. Da mesma forma, eu gostaria que toda vez que houvesse um problema desse tipo fosse interpretado o que é a realidade, é que por compromissos assessores combinam e aí isso vira, ele tá nesse dia ele está no Senado, nesse dia ele está não sei aonde e posterga. Eu lamento que isso aconteça. Eu gostaria sempre que fosse um convite, gostaria sempre que fosse um convite, melhor do que uma convocação. Eu gostaria de atender sempre a um convite. Quando não houver essa possibilidade, lamento. Da mesma forma que eu não gosto de sair cedo, eu prefiro ficar conversando o tempo que for necessário e tirando dúvidas. Mas marcam coisas. Então, tem uma visita ao Supremo, porque tem um caso sendo julgado que nos afeta a todos. Então, às vezes eu tenho que sair em função de missões. São missões, eu estaria sempre disponível para voltar. Obrigado, então, deputado Sérgio Souza, Antônio Brito e Cunha Lima, em nome das 3 comissões que fizeram o convite e convocação. Eu acho bastante importante esse convite para essa visão um pouco maior, porque nós realmente focamos muito na Previdência, falamos muito da Previdência como se isso fosse tudo, e isso era apenas um início. Isso era um início, como eu sempre disse, é um buraco fiscal, é um buraco negro fiscal que estava engolindo o Brasil. E quando a gente fala de 1 trilhão, de corte de 1 trilhão, parece que nós estamos tirando recurso de algum lugar, que vai ser jogado para o outro. Na verdade, isso é recalibrar trajetórias futuras de despesas públicas. Isso, na verdade, tem essa dimensão que o deputado Cunha Lima disse, não é só uma dimensão fiscal, mas tem também, principalmente, uma dimensão social de remover desigualdades, remover desequilíbrios do ponto de vista do governo. Se os mercados produzem, às vezes, desigualdades ou diferenças de oportunidades, a existência do governo é exatamente para aparar essas arestas, dar as igualdades de oportunidades e tentar corrigir eventuais diferenças que persistam. Então, o que é inconcebível é que justamente a máquina pública vire uma máquina perversa de transferência de renda. E isso acontece em todas as suas dimensões. Quando você vai aos bancos públicos, o BNDES estava reforçando justamente as empresas mais capitalizadas do Brasil e aprofundando as desigualdades de oportunidades. Quando você vai, ou ia, também a Caixa Econômica Federal, você achava, particularmente na ferramenta FI, FGTS, dinheiro exatamente para as maiores empresas brasileiras, as que menos precisavam. E eram justamente as que tinham as melhores conexões políticas, eram justamente as que acabaram virando um problema, inclusive, policial à frente. Da mesma forma, as empresas estatais, que supostamente teriam que estar tomando conta dos recursos públicos, que lhe foram delegados para específicas atividades, e de repente você tem o Correios quebrado, e aí quebram também as fundações, a Postales, quebram a Petrobras e quebram também a Petros. Então, é evidente que há algo de muito ruim a ser corrigido. E o desajuste fiscal é a manifestação extrema dessa falta completa de controle sobre os gastos públicos. Então, o início da tarefa, ela justamente começa pelo gasto mais acelerado, que era a Previdência. Se nós não estivéssemos discutindo hoje a Previdência aqui, o Brasil já podia estar engolfado numa crise enorme por descontrole fiscal. O dólar já podia estar estourando. Então, o próprio fato de que o Congresso está debruçado sobre o desequilíbrio fiscal e com essa ótica também social de retraçar essas trajetórias futuras de privilégios, nós estamos recalibrando esses privilégios. Esses privilégios que iam subir ao longo do tempo, eles estão sendo removidos e reduzidos. É isso que nós estamos fazendo com a Previdência. Bom, mas ela é só o começo. Ela é só o começo. Quando nós
pedimos um ajuste de pelo menos 1 trilhão e mandamos uma proposta de 1,2 e vimos e sentimos quão importante é o BPC, quão importante é a Rural do ponto de vista de impactos sociais, nós temos insistido em manter o 1 trilhão, porque esse número nos permite praticamente encerrar a fase de contenção, porque daí para frente você tem uma agenda construtiva, sem falar em recalibrar trajetórias que não sejam estritamente de privilégio, e aí realmente de privilégio mesmo. Então, por exemplo, os exemplos foram dados pelo deputado Cunha Lima, realmente as deduções de famílias que já têm recursos, as isenções de instituições que treinam justamente os filhos dos mais ricos, ou os hospitais que atendem a população mais rica, tudo isso é incompreensível mesmo. E tudo isso tem que ser atacado numa reforma tributária, sim. E isso está logo à nossa frente. Mas aí nós não estamos mais conversando de 100 milhões, 200 milhões de brasileiros em sacrifícios. São sacrifícios localizados justamente em nome dessa igualdade de oportunidades que nós devíamos perseguir, sim. E o Estado, em vez de ser essa fábrica de transferências perversas de renda, deveria ser uma fábrica de transferências virtuosas de renda. Como há vários exemplos que foram feitos, um dos méritos de governos passados foi exatamente colocar os orçamentos públicos ao alcance de populações que precisavam. O problema é quando há excessos e principalmente quando há desvios e quando isso degenera em corrupção, e aí não tem mais a menor explicação possível para que isso possa persistir. Então, eu gostaria de traçar um caminho, falar qual é a nossa visão de futuro para além da Previdência, exatamente dizendo o seguinte: essa força, essa potência fiscal da Previdência nos permite escapar, eu tenho que repetir isso sempre, de uma armadilha de, além das transferências perversas de renda, ela está aprisionando o Brasil num desemprego em massa e num baixo crescimento econômico. São 40 e tantos milhões de brasileiros que estão excluídos da maior ferramenta de inclusão social que existe, da maior ferramenta de dignidade de um cidadão, que é justamente o seu emprego. Então, quase 50 milhões de brasileiros não conseguem contribuir porque estão excluídos da força de trabalho pela forma perversa como a Previdência é cobrada. Então, isso é um passo que nós temos logo à frente. Não adianta insistir com esse modelo equivocado para o futuro. Daí a importância dessa potência fiscal de 1 trilhão, porque ela permite a liberdade das futuras gerações. As futuras gerações podem entrar numa previdência diferente e que, ao contrário do que possa parecer, quando se fala em poupança, ela financiada por poupança, ela será tão solidária quanto essa de hoje. Ela apenas leva recursos para o futuro, para tornar mais fácil cumprir essas exigências de solidariedade. Por isso que nós chamamos de uma carteira verde e amarela com poupança garantida. Todos terão uma garantia. A solidariedade continuará entre nós. A essência de uma previdência, que é essa solidariedade entre gerações, ela continua. Só que ela continua em bases sólidas, ela continua em base de acumulação de recursos, que vão fazer, primeiro, o país crescer mais rápido. Segundo, aumentar a produtividade do trabalho, porque à medida que você poupa mais, você cresce mais rápido e a produtividade do trabalho sobe. Terceiro, as próprias aposentadorias serão mais altas e o salário mínimo também, porque à medida que o país cresce mais rápido e a produtividade do salário sobe, sobem os salários, sobe o salário mínimo, sobem as aposentadorias. Então, eu não tenho a menor dúvida, do ponto de vista técnico, de que nós temos que libertar as gerações futuras dessa armadilha em que nós nos encontramos. E não é coincidência, senhores, que o Brasil cresce 0,6% ao ano ao longo dos últimos 8 anos. O Brasil já foi um país que, por décadas, cresceu 7,3%, depois caiu no final do regime militar, já estava caindo para 5%, depois caímos para 2 e pouco, com a hiperinflação, e nos últimos 8 anos estamos crescendo 0,5%.
o Brasil é uma baleia ferida que foi arpoada várias vezes, foi sangrando e parou de se mover. Está ferida e parou de se mover. Nós precisamos retirar os arpões, consertar o que está de equivocado. E não tem direita nem esquerda, tem que tirar os arpões. Nós precisamos reerguer a economia brasileira. Então, esse passo inicial da reforma fiscal, da reforma previdenciária, é muito importante, primeiro pela dimensão fiscal que ele tem. Na hora que você diz que tem 1 trilhão para os próximos 10 anos, você empurrou o horizonte de investimento 10, 15, 20 anos à frente. O Brasil pode retomar o crescimento. Os investimentos em PPI, nessas concessões, nas privatizações, tudo isso é retomado, os investimentos externos são retomados, começam os investimentos dos investidores locais também. Esses investimentos começam aí, inclusive para a área social, para saneamento, para saúde, para educação. Hoje, uma parte importante dos investimentos privados está entrando justamente em áreas sociais também, e o bem-estar melhora visivelmente. O governo estava quebrado financeiramente, ele não conseguiria sustentar as universidades brasileiras sozinho. Hoje, 75% já são universidades privadas, porque não havia recursos. Vocês veem que a própria universidade pública hoje se ressente de falta de recursos. Então, agora imaginem também o problema de hospitais, de saúde, de saneamento. São 15 crianças que morrem por minuto no Brasil. Por ano são 6.000 crianças por falta de saneamento. A diferença de idade, quando nós olhamos a Previdência, a expectativa de vida de 60 anos em diante é muito parecida. Quem chegou aos 60 anos no Piauí ou quem chegou aos 60 anos em São Paulo, daí para frente é muito parecida, as idades são iguais. Mas o problema é chegar aos 60 anos, porque por falta de saneamento, os jovens morrem, as crianças morrem, e aí a média, então, baixa, porque as crianças não conseguem sequer chegar à idade adulta. Então, esses problemas são prementes, nós precisamos desse investimento e o governo está quebrado. Então, nós estamos cortando, nessa reforma da Previdência, nós estamos cortando privilégios e desigualdades futuras. Nós não estamos tirando 1 trilhão de ninguém hoje. Nós estamos cortando privilégios e desigualdades futuras para justamente folgarem os recursos para o governo ir nas outras áreas, que são saúde, educação, saneamento também. Bom, então, essa reforma da Previdência tem, primeiramente, essa dimensão fiscal de possibilitar a retomada do crescimento econômico, criação de emprego e renda. Ela tem uma segunda dimensão, que é criar o fenômeno que nós chamamos tecnicamente de crowding in, quer dizer, na hora que você clareia esse horizonte, os investimentos privados começam a entrar de fora e de dentro, e você retoma o crescimento econômico. E eu acho, talvez, a dimensão tão importante quanto a remoção das desigualdades é libertar gerações futuras. Eu acredito nisso, e nessa aprovação da Previdência não existe nenhum compromisso de já disparar a nova. A nova virá de novo para cá. Eu terei que explicar tudo outra vez, os senhores vão votar de novo, sim ou não. Mas pelo menos os senhores dão a chance dessa nova Previdência nascer. E nascer com características que nós vamos conversar. Nós vamos conversar, vai ter gente que vai dizer, olha, bota o encargo também sobre as empresas. Aí nós vamos dizer, olha, mas isso não é propriamente um encargo, isso é uma poupança garantida. Não, mas bota as empresas para pagar. Pode botar, começa a ter desemprego entre os jovens também. Então, nós queremos pelo menos lançar isso. Eu não tenho dúvida que se nós lançarmos, só aprovando essa reforma, nós já botamos o país para andar. Agora, se aprovarmos a nova, nós vamos dar um choque de emprego na juventude. Os jovens que têm uma taxa de desemprego 2 a 3 vezes maiores do que as pessoas que já têm experiência, o jovem chega ao mercado de trabalho com R$1.000. Ele fica, às vezes, dos 18 aos 28 anos. O primeiro emprego que eles estão conseguindo hoje é aos 28 anos. O que esses jovens fazem dos 18 aos 28? Violência, criminalidade, são vítimas de violência, criminalidade, se perdem. Então é um crime contra as novas gerações deixá-las com esses encargos trabalhistas elevados
eles que não têm experiência nenhuma. Então, eles são justamente os discriminados, ficam fora da força de trabalho. Quando, na verdade, por R$1.000, que era o salário mínimo, poderiam ter um emprego, mas por R$2.000 ele ganha pouco, mas custa muito para as empresas. Então, essa é a primeira página nossa, é justamente essa página da Previdência, e eu queria garantir aos senhores que nós não estamos parados estudando só a Previdência. Todas as outras propostas nossas estão sendo elaboradas e já estão prontas, na verdade, mas nós vamos submeter justamente a essa mesma sequência de eventos. Nós vamos trazer a coisa para cá e vamos conversar. A primeira que eu acho mais importante, mas quem vai dar o timing político é a política, né? Tem gente achando o seguinte: vamos imediatamente após a aprovação dessa reforma, vamos entrar na reforma tributária, são os impostos. Então, o próprio presidente da Câmara, Rodrigo Maia, já pegou uma emenda que se baseia na reforma tributária proposta por um economista, o API. Nós examinamos também a proposta dele, nós examinamos várias propostas quando estávamos em campanha, e isso seria, então, uma prioridade do ponto de vista da Câmara de Deputados. Ora, o deputado Rauli também já trabalhou bastante nesse aspecto, nessa dimensão. São componentes importantes de uma reforma. Seguramente nós passaremos por lá. Por exemplo, nós temos uma proposta onde há o imposto único federal. Em vez de nós termos essa parafernália de impostos que fazem as empresas 6, 7, 8 meses até preencher todas as exigências, e acaba por isso também gerando menos emprego, com muita burocracia, nós queremos uma simplificação enorme disso e consideramos o imposto único federal, também com base no IVA, temos conversado sobre isso, mas com uma diferença em relação a essa outra proposta que estava aqui, que é justamente, nós gostaríamos que estados e municípios tivessem a liberdade de decidir. Então, eles podem decidir fazer um IVA também e acoplarem ao sistema federal, ou eles podem decidir não acoplarem. É uma decisão, nós respeitamos o Pacto Federativo. O Estado pode querer fazer um IVA e aderir, ou ele pode manter uma estrutura de impostos que é mais antiga, mas que ele pode considerar efetiva. Os Estados Unidos têm o sales tax também, que é um imposto desse tipo até hoje, e são um país avançado, por facilidade de arrecadação. Então pode ser que os estados queiram prosseguir nisso, mas nós vamos trazer uma proposta de redução, simplificação de impostos, e sim, também vamos olhar para essa dimensão social. Tudo isso que foi mencionado aqui antes, de fundos que estão isentos de impostos, de deduções para famílias já ricas, que têm essas deduções no seu imposto de renda. Tudo isso nós temos que analisar, evidentemente, e a nossa proposta ataca esses problemas, e nós vamos conversar sobre isso aqui também. Agora, eu acho particularmente, e está pronta também para trazer aqui, no caso, para entrar talvez pelo Senado, se a Câmara preferir seguir com a reforma tributária, nós entraríamos pelo Senado, possivelmente, com o Pacto Federativo. Eu considero o Pacto Federativo a maior ferramenta que o Congresso tem para redesenhar o Brasil. O Pacto Federativo é a maior ferramenta, a melhor ferramenta que a classe política brasileira tem para redesenhar a política, a federação e o país. E a razão é muito simples, porque justamente durante um regime politicamente fechado, que foi o regime militar, concentraram-se recursos, atribuições e poderes na União. E os estados e municípios ficaram sem recursos, atribuições e poderes. O dinheiro está longe do povo, o dinheiro está com superministros rodando aqui em Brasília. Viram estádios de futebol, viram aumentos de capital para empresas companheiras, viram tudo. Só não chegam perto do povo, onde o povo está. Aliás, quando chegaram, foi um sucesso absoluto, como foi, por exemplo, um Bolsa Escola, um Bolsa Família. Foi um sucesso absoluto, porque o dinheiro chegou lá embaixo. Era barato e eficiente. Então, é evidente que esse redesenho do Pacto Federativo é a coisa mais importante que pode existir para um Congresso. É recuperar o protagonismo da classe política.
em vez do dinheiro estar carimbado, 96% do dinheiro carimbado, aí tem 4% que é disputado ferozmente para ver quem indica um diretor de uma empresa estatal, quem indica um diretor de um banco público e, às vezes, se perdendo em desvios de recursos. Em vez disso, vamos desbloquear os 96%, vamos pegar os fundos, tem fundos do Centro-Oeste, fundo do Nordeste, fundo do Norte, isso hoje passeia por uma instituição financeira, atravessa indiretamente eleitos que são escolhidos com ligações partidárias para estar numa diretoria ou noutra, acaba com esse negócio, dá o dinheiro na veia para quem foi eleito pelo povo. Seja o deputado, que tem uma parte que hoje vocês estão disputando aí por emenda impositiva, disputando 15 bilhões, isso é pouco num orçamento de 1,5 trilhão. Tem que ser muito mais do que isso. O deputado tem direito, porque ele foi eleito lá na base parlamentar dele, ele vem a Brasília, aprova o orçamento e tem o direito de levar o dinheiro para a base dele. Da mesma forma, o governador que foi eleito, da mesma forma, o prefeito. E o superministro é uma figura do passado. O superministro é coisa que existe justamente em nações que são politicamente centralizadas. Ninguém sabe o nome do superministro das finanças da Alemanha. Qual o superministro das finanças da França? Ninguém sabe, está todo mundo aí distraído. Por que não sabe? Agora, no Brasil, todo mundo sabe por quê. É um símbolo de atraso do ponto de vista de uma federação realmente efetiva. Que diabo é esse? Um governador, prefeito, deputado tem que estar correndo atrás de um superministro para arrumar um dinheirinho para a saúde. Isso não existe. O dinheiro da saúde tem que descer. E esse é o Pacto Federativo e essa é a agenda que os senhores têm pela frente. Então, aprovou a Previdência, no dia seguinte entra na Câmara de Deputados, começa a tributária e no Senado devia entrar o Pacto Federativo. O Pacto Federativo rediscute a vinculação, a obrigação, o dinheiro carimbado. E não é só o dinheiro carimbado no orçamento da União, é também o dinheiro carimbado nos fundos. São 280 fundos, junto um lobby de 3 ou 4 piratas privados, vem a Brasília, consegue carimbar um fundo qualquer em benefício próprio. Os piratas já morreram, o negócio já acabou, o estaleiro já quebrou, já acabou tudo e o dinheiro continua carimbado lá. 20 bilhões parados sem execução orçamentária. Dinheiro que podia estar à disposição do povo. Podia estar numa ambulância, podia estar num grupo escolar, podia estar na segurança pública, e está numa creche, e está carimbado num fundo que foi criado, que os caras que criaram já se locupletaram, foram embora e até esqueceram onde é que pegaram o dinheiro. E o dinheiro está lá, carimbado. Então, isso é que é uma discussão para um parlamento decidir como é que é alocado o dinheiro público, para onde vão os recursos. E o fortalecimento da República Federativa do Brasil. Mais Brasil e menos Brasília. Brasília é o cérebro, é onde se pensa o país. Está lá o Congresso, está lá o Banco Central, está lá a Suprema Corte. Mas não estão lá os ministros carregando 100 bilhões para cada um andando para o lado, enquanto isso faltando dinheiro na base. Esse dinheiro tem que descer para a base. Então, isso é uma discussão interessante. E nós temos propostas também. Não vamos destruir o que existe. Aliás, nosso cuidado é nisso em tudo. Em tudo. Nós não queremos destruir o que existe. Nós queremos criar um futuro melhor. Então, se o que existe hoje é 70% do dinheiro está aqui em cima e só 30% lá embaixo, vamos pegar o pré-sal, que vai sair agora, e vamos carimbar ao contrário. 70% vai para estados e municípios e 30% só para a União. Então, o futuro será diferente. As verbas vão exatamente para a saúde, para a educação, para saneamento, onde o povo está. Sem precisar vir para Brasília para sofrer influência política, para sofrer desvio. Não que Brasília desvie, mas o processo político, o atrito, a perda. O dinheiro chega aqui, vira uma diretoria, sai para outra diretoria, depois volta para o Estado, até chegar no pobre já derreteu 70%. O dinheiro tem que ir na veia direto, e esse foi uma das razões do sucesso, por exemplo, do Bolsa Família, que o dinheiro entrou na veia, direto. Foi relativamente pouco, foram 10 bilhões, e ganhou 4 eleições seguidas, com um pouquinho de dinheiro. Então, eu acho que isso é um sinal de que o dinheiro está sendo mal alocado, quando ele vem para cá e fica girando, em vez de descer direto para onde o povo está.
Então, esse pacto federativo, essa reconfiguração do pacto federativo, na nossa opinião, é uma coisa urgente, terá que ser feita. Nós estamos trabalhando também em duas dimensões. A primeira dimensão, enquanto não aprovamos uma reforma fiscal potente como essa, de 1 trilhão da Previdência, quando você não tiver isso, até os pequenos estímulos que você queira dar na economia são perversos. Isso aconteceu no governo passado, por exemplo, que acabou sofrendo no governo que sofreu o impeachment, exatamente porque soltaram os recursos, baixaram os juros, deram estímulos artificiais. Como os fundamentos estavam frágeis, a coisa pegou fogo, a inflação foi embora, o desemprego aumentou. Então você não pode fazer esses movimentos sem os fundamentos corrigidos. Na hora que você aprova os fundamentos, e você tem a garantia de 10, 15 anos pela frente, você pode começar a soltar estímulos. Você pode mexer no PIS/PASEP, para o setor privado, e você pode fazer o PEF, que é o Plano de Equilíbrio Financeiro, que eu chamo também de Plano Mansueto, que é justamente sem distinção de oposição ou de situação, sem distinção. Quem quiser fazer as reformas, passa lá no Valderi, passa lá no Mansueto e o dinheiro está lá. Então, justamente como os governadores chegaram e já pegaram o Estado quebrado, já pegaram a prefeitura quebrada, os prefeitos também, os prefeitos estão há mais tempo até, mas os governadores particularmente pegaram o Estado quebrado. Se eles se dispõem a fazer mudanças, em vez de ele sair com um tanque vazio e daqui a 4 anos ele entrega com o tanque cheio, nós botamos o tanque dele cheio agora, e ele entrega com meio tanque lá na frente, para ele poder fazer um governo razoável. Agora, ele tem que se comprometer com os ajustes que todo mundo está fazendo. Quer dizer, não pode o Brasil todo fazendo ajustes e aí os governadores ou prefeitos acham que vão sair dando aumento para funcionalismo público. Não pode. O mais urgente é saúde, é educação. O urgente não é o aumento dos recursos para a própria máquina consumir. É justamente o atendimento da população. Então, nós temos essas duas dimensões muito claras para nós. Primeiro, uma ajuda daqui até os próximos 1, 2, 3 anos, que é o Plano Mansueto. É uma ajuda de 1, 2, 3 anos para quem quiser fazer o ajuste. Agora, o futuro é muito mais importante, que é o dinheiro do pré-sal. É a descentralização. Essa é a essência do Pacto Federativo. Esse dinheiro do pré-sal, aí nós estamos falando de 20 a 30 anos e estamos falando de entre 500 bilhões de dólares é o mínimo das reservas estimados. Então, nós estamos falando aí de 2 trilhões de reais nos próximos 20 anos. Isso é o mínimo das reservas. Podendo chegar a 800, 900 bilhões, quase 1 trilhão de dólares. Isso vai sair do chão se nós permitirmos. Porque o Brasil é um país muito rico de recursos, mas ainda é um país pobre. E é pobre exatamente por isso. Quando você descobre o petróleo, você dá um monopólio para extrair o petróleo. Ora, daqui a 10, 15, 20 anos, já pode a energia elétrica ter dominado toda a indústria automobilística, tem eólica, tem nuclear, tem elétrica, ninguém mais usa o petróleo. Você teve a oportunidade de tirar 1 trilhão de dólares do chão, transformar isso em educação e riqueza para o povo brasileiro, você jogou isso fora, porque sentou em cima do monopólio, que não consegue extrair isso do chão. Ora, é muito melhor você deixar entrarem mais competidores, perfurarem, tirarem o petróleo, vamos cobrar o royalty, vamos cobrar o imposto de renda, vamos cobrar isso tudo, mas vamos transformar o petróleo em educação, vamos transformar o petróleo em saneamento. Nós precisamos fazer isso antes que o petróleo volte a ser o que foi, apenas um fóssil. A indústria está se movendo nessa direção, em altíssima velocidade. As inovações tecnológicas vão tornar o petróleo obsoleto, daqui a 10, 15, 20 anos, obsoleto. Já há vários países na Europa que já estão com a programação toda, só pode ter 30%, dentro de 5, 10 anos, só pode ter circulação de no máximo 30%, 40% em carros movidos por energia de combustível fóssil. Então, está indo todo mundo para fontes alternativas. O mundo vai ficar uma matriz de energia limpa. E o Brasil não está
conseguindo extrair isso. Vocês estão vendo agora, está acontecendo agora. Nós estamos conversando aqui, houve uma competição de 81 grupos, caiu para 20, caiu para 8, caiu para 3, um ofereceu 8 bilhões de dólares, 8,2, outro 8,4, outro 8,6 bilhões, um ganhou, na hora que ganhou, teve um questionamento na justiça. Aí, a compra da Braskem por um grupo holandês lá atrás, o grupo já desistiu e nós estamos aí na iminência de novo de ter uma visão. O mundo olha para nós um pouco como a 8ª economia do mundo, uma 109ª. É a 8ª economia do mundo, mas é o 109º ambiente de negócio, ou seja, é uma cultura hostil a negócios. Ora, se nós somos uma cultura hostil a negócios, hostil a investimentos e hostil a empregos, não vai ter negócio, nem investimento, nem emprego, nem crescimento. Aí todo mundo de repente, a economia não está crescendo, o senhor está surpreendido com isso, está surpreso? De forma alguma, esse é o esperado. O esperado é não crescer. Se nós fizermos alguma coisa, talvez cresça. O esperado hoje, qual é? Se não fizermos as reformas. Daí o nosso diagnóstico, que a economia brasileira estagnou e nós precisamos dessas reformas para tirá-la da estagnação. A economia brasileira está estagnada e nós temos que tirá-la da estagnação. Então, esse pacto federativo, eu diria, então, reforma da Previdência, logo depois a tributária prosseguindo, se aprofundando na Câmara, e o pacto federativo indo para o Senado. É como eu vislumbro. Quem decide são os políticos. Pode ser que o meu presidente, pode ser que o coordenador político, Casa Civil, diga, não, não é isso, é aquilo. O presidente da Câmara diga, não, é mais importante ir por aqui, é por ali. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, não, isso aqui não tem espaço, preferimos ir por ali. A nossa função é prover essas alternativas. E a função do Congresso é decidir por que caminho nós vamos. Então, a nossa ideia, imediatamente após a reforma da Previdência convencional, é lançar uma reforma, começar a conversar, trazer aqui propostas de um sistema novo para acumulação de poupança, trazer uma reforma tributária e entrar pelo Senado com um pacto federativo. Isso, se me perguntar hoje, a minha melhor informação me sugere esse ser o caminho. Ao mesmo tempo, soltar alguns estímulos de curto prazo, como, por exemplo, liberação de contas PIS/PASEP, como, por exemplo, o plano de equilíbrio fiscal do Mansueto, coisas que permitam a economia se revigorar, estados e municípios começarem a se reabastecer e o setor privado começar a se mover também para ver se o país começa a andar, porque o país está abatido no chão, o país caiu e nós precisamos agora começar a botá-lo para andar. Então, ao mesmo tempo, nós estamos também andando do ponto de vista é importante saberem que há progressos também no fronte externo. Logo que entramos, começamos a conversar com a Argentina, porque nós estamos num Mercosul que não funcionou nem para a Argentina, nem para o Brasil, nem para nenhum dos integrantes. Todo mundo ficou para trás. Todo mundo está no Mercosul, foi ficando para trás. O comércio não cresceu, o crescimento continua baixo, tem uma crise na Argentina, tem uma crise aqui também. Então nós começamos imediatamente conversas com o governo da Argentina, dizendo, olha, nós precisamos nos movimentar. E conversamos também com a União Europeia. Os senhores viram que nós fomos também aos Estados Unidos. Isso foi mais noticiado, porque o Trump é notícia, os Estados Unidos são sempre mais notícia, mas o fato é que nós tivemos muito mais vezes conversando com argentinos e estamos conversando com os europeus do que só uma viagem para conversar com os americanos. E nós estamos conseguindo progredir também nessa dimensão. E nós estamos conseguindo também progredir nessa dimensão, porque nós estamos, possivelmente há 3, 4 semanas, é possível, eu não gosto de falar coisas que podem também ter uma probabilidade, sei lá, 10% ou 20% de não acontecer, 70%, 80% aí, de repente, de acontecer, que é fazermos finalmente um acordo com os argentinos. Nós estamos há 10 anos negociando e não conseguimos fazer o acordo. E com os europeus nós estamos há 20 anos conversando e não fechamos um acordo. É possível que consigamos isso. Então, na parte externa,
nós podemos estar entrando para a OECD, quer dizer, isso não é rápido, isso é coisa de 2 anos, 2 anos. Já fazer o acordo comercial com a União Europeia é coisa mais rápida, porque já está andando há 20 anos. Então, nós, quando entramos, falamos, nós não queremos ficar conversando. Ou nós fechamos o acordo, ou nós paramos as conversas. Não adianta ficar conversando 20 anos com alguém. Alguém conversa 20 anos com você e não faz nada, não quer fazer negócio. Então, nós fomos relativamente duros, tanto com a Argentina quanto com a União Europeia, dizendo, olha, se vocês querem negócio, nós vamos conversar 2, 3 meses. Quem conversa 20 anos e não fecha nada, é porque não está afim de conversar, nós não vamos perder muito tempo. Então, nós tivemos uma postura, mas fizemos a mesma coisa com os americanos. Queremos fazer a OECD, queremos apoio para entrar na OECD. Não queremos ficar aqui trocando só conversinha, eu te mando etanol, você recebe meu açúcar, tudo bem, isso aí nós conversamos, mas nós queremos mais do que isso. Nós queremos mais do que isso. Nós queremos realmente, o Brasil precisa começar sua modernização. E essas conversas também estão progredindo. E nós tivemos uma postura dura sempre. Não tem uma conversa. A conversa é dura. É uma conversa dura, porque nós sabemos que está tendo uma guerra mundial por empregos. Só que nós estamos na contramão. Eles estavam crescendo 20 anos, o comércio internacional crescendo 20 anos, eles começaram a brigar agora. Nós estamos fora da briga, nós estamos chegando agora. Eles é que estão brigando, nós estamos fazendo negócio com quem queira fazer negócio. Então, o americano quer que a gente brigue com os chineses, nós não vamos brigar com os chineses quer que a gente brigue com eles, não. Nós vamos. O Brasil é uma nação aberta culturalmente e vamos negociar com todos. Então, estamos avançando nessa dimensão também. Outra coisa que nós estamos fazendo é na dimensão do setor público também. Que é justamente o seguinte. Conversar com os prefeitos, conversar com os governadores, ou conversar com o governo federal, com a União, todos vão dizer que houve um crescimento muito acelerado de mão de obra, muitas contratações, os exemplos são inúmeros. Qualquer lugar que você fosse, chegar no Ministério da Educação, Ministério da Economia, Ministério do Trabalho, INSS, onde você chegar, tem sempre uma máquina que cresceu aceleradamente nos últimos anos. Houve um excesso de contratações, os salários subiram ferozmente, resultado está todo mundo financeiramente quebrado, todo mundo travado. Então, o que nós fizemos para proteger a mão de obra que está lá, o que nós fizemos é o seguinte, vamos desacelerar essas contratações agora, vamos ficar sem contratar um tempo e vamos informatizar. 40% da população, 40% dos funcionários públicos deve se aposentar nos próximos 5 anos, 4, 5 anos. É muita gente. Então, você não precisa demitir, não precisa fazer nada. Basta você desacelerar as entradas, que vai acontecer naturalmente. Esse excesso vai embora, sem custo, sem briga, sem demissão, sem precisar declarar, vamos desaparelhar as máquinas públicas. Não precisa fazer nada disso. Só fica quieto um pouquinho e daqui a pouco a coisa desincha um pouco, segura um pouco, não é? Quem aparelhou pode até ficar feliz, porque quem entrou vai ficar mais tempo, nós não vamos perseguir ninguém, não existe essa sensação. A sensação é de que nós temos que equacionar as finanças públicas. Então você para de admitir, em vez de admitir militantes nossos agora, os próximos 2, 3 anos, é o contrário. Não tem admissões durante um certo tempo, nós temos que pensar no país. Nós não vamos admitir durante um certo tempo e vamos deixar a máquina ficar mais eficiente através de digitalização. Então, estamos fazendo, são várias reformas. Você precisava de 2 meses para abrir uma empresa no Brasil. Agora, você tinha que passear em 6 órgãos públicos, pedir licença, alvará. Agora é o contrário, você abre primeiro e depois você comunica um dos 6. E eles que se comunicam entre si. Então, nós estamos tornando a vida mais rápida para abrir empresa, estamos simplificando, criamos empresa simples de crédito, que na verdade é uma competição com o sistema bancário, porque qualquer comunidade tem sempre uma pessoa que conhece todos os vizinhos, se ele quiser emprestar, deixa ele emprestar. O banco está emprestando a 100%, 200%, o vizinho quer emprestar 30% ao ano, 20% ao ano, está ótimo. Ganha todo mundo. Então, nós estamos simplificando, fizemos uma lei de liberdade econômica, dando um choque de competitividade, e
Vamos lançar vários programas para treinamento específico de mão de obra, simplifica, os índices, estamos acompanhando todos os índices de competitividade que os países da OECD seguem, e nós estamos lá embaixo, nós estamos em 100º lugar, o Brasil está muito atrás, o Brasil parou no tempo, não tem produtividade, a economia está parada, então nós estamos seguindo esses indicadores todos e atuando exatamente para sermos medidos por esses índices, e achamos que em 4 anos vamos sair do 109º, 110º lugar como ambiente de negócio, vamos ficar entre os 50 primeiros, o que é muito bom para o Brasil. Em 4 anos, se você conseguir sair de 109º para 50º, já está bom. Já é um governo que pelo menos mostrou que é favorável à criação de emprego. Então, a ideia toda, a palavra de ordem daqui para frente é geração de emprego e renda. Nós vamos ter que gerar emprego e renda. Todos esses mecanismos, quer dizer, a abertura gradual de economia. A abertura é muito gradual. Você não pode abrir rápido, porque se você não simplificou os impostos, não reduziu as alíquotas, como é que você vai abrir a economia de repente? Fustigar a indústria brasileira? Não queremos isso. Mas, ao mesmo tempo, temos que dar um sinal. Então, nós já temos, inclusive, a forma como vai ser a abertura. Você abre, se tiver que baixar, para entrar na OECD, como nós vamos ter que entrar, você tem que sair de uma tarifa média de 14% e descer para 4%. Em vez de fazer isso linearmente, 2,5%, 2,5%, 2,5%, 2,5%, a gente faz só 1% no primeiro ano, faz o dobro no segundo ano, 2%, faz o triplo no terceiro ano, 3%, e no último ano você abre os últimos 4%. Isso aí, então, é uma abertura bem gradual, dá tempo de você simplificar os impostos e dá tempo do setor produtivo brasileiro ir se adaptando a essa abertura. Então, a nossa convicção é de que essas aberturas, essas medidas, a simplificação de impostos, redução e simplificação de impostos, a mudança de marcos regulatórios, nós estamos também fazendo a simplificação de marcos regulatórios. Vocês devem ter visto, por exemplo, que a cessão onerosa que estava parando há 5 anos, isso é petróleo, no fundo do chão podia ter saído, não saiu por falta de entendimento entre o Ministério da Fazenda, a Petrobras e o Ministério de Minas e Energia. Em 2, 3 meses nós chegamos a um acordo final, fechamos o acordo entre nós. Agora a Câmara está pedindo também, e é natural, que vá uma parcela para estados e municípios, estamos conversando sobre isso e já estamos chegando a um acordo. Então, algo que ficou parado 4, 5 anos, que é justamente essa extração de recursos, e aí já deve haver um leilão no final do ano. Final do ano já deve haver um leilão que vai nos ajudar muito. Desde a campanha eleitoral eu disse, olha, no primeiro ano, como as reformas não entraram ainda, não conseguimos ainda fazer nenhuma reforma, a primeira e mais importante está aqui para os senhores decidirem, nós vamos precisar da cessão onerosa. A cessão onerosa vai nos ajudar a fechar o buraco. Agora, vamos também despedalar bancos públicos sem atingir os créditos para pequeno e médio. Então, nós vamos pegar o seguinte, pega o FI, FGTS, que ia para o Odebrecht, ele não vai para o Odebrecht, a gente encolhe a caixa. Pega o BNDE, que dava o dinheiro para o Joesley, ele não vai para o Joesley, ele encolhe. Agora, para pequeno e médio, para microcrédito, tenha vontade. Esse vai expandir. Como o outro era muito maior, você encolhe, de novo, igualzinho à Previdência. Vamos encolher os favorecidos, vamos desmontar a máquina de transferência de renda perversa, vamos cortar o gato gordo. E aí dá dinheiro, dá para os pequenininhos, não precisa sacrificar o pequenininho. Então, essa é a mesma filosofia que nós estamos seguindo em tudo. E essas são as reformas que nós estamos pensando em lançar. As privatizações, foi um compromisso nosso também de campanha, nós vamos acelerar privatizações. Não faz sentido, do nosso ponto de vista, você ter uma empresa que não investe, virou um foco de corrupção e não está fazendo a sua função principal. Então, está dando um prejuízo para o país. E tem vários casos, tem a Valec, tem Trembala, tem empresa até que é importante, está há muitos anos, que é o Correios, por exemplo. A verdade é o seguinte, quebraram o Correios e quebraram a Postales. Então, hoje, o próprio funcionário, o próprio carteiro, tem 100 mil carteiros que não sabem se vão receber sua aposentadoria, porque quebraram o Postales. Agora, se você fizer uma privatização e arrecadar recursos suficientes, você garante a aposentadoria também do carteiro. Quebrar a empresa, mas nós não podemos deixar o pessoal sem defesa.
apesar deles terem um compromisso, eles deviam ter defendido sua própria aposentadoria, seus próprios recursos. A população deu dinheiro para eles e falou, tome conta disso para nós. O dinheiro sumiu, ainda quebraram a aposentadoria deles. Então, isso tudo nós estamos atacando. Estamos fazendo uma fusão da SUSEP com a Previc, vamos criar uma super agência de regulação para aumentar esse tipo de fiscalização. Então, são coisas, tem coisas que não são constitucionais, a gente não precisa trazer aqui, mas nós estamos fazendo. Então, tem uma mulher que vai ser a presidente dessa fusão de Previc com SUSEP, que é uma agência de regulação. Então, em resumo, a Previdência é um passo inicial. Imediatamente após vem o Pacto Federativo, que eu acho que é um tema extraordinário para a classe política. É uma oportunidade da classe política, perante a opinião pública, assumir o protagonismo. Em vez de ficar na defesa, sob acusações, etc., ela dá um passo à frente e assume o protagonismo. E vamos discutir os orçamentos públicos no Brasil, inclusive os fundos que estão carimbados. Isso é um programa para um ano e 3 meses aí para a eleição. Isso é bom para a oposição, é bom para a situação, é bom para todo mundo. Toda a classe política dizendo, olha, eu quero o dinheiro onde o povo está, eu quero trazer os recursos, eu quero descentralizar. Isso é uma boa bandeira para uma classe política assumir o protagonismo. Porque hoje esse dinheiro ou está carimbado ou está na mão de ministros, quando devia, na verdade, estar descentralizado. Então nós vamos fazer o Pacto Federativo, reforma da Previdência, imediatamente após tributária, Pacto Federativo, acelerar as privatizações, abertura da economia, descentralização, e esses acordos já vão ser anunciados, esses acordos, possivelmente acordo com a Argentina, acordo com a União Europeia, isso tudo já vai sendo anunciado agora. Agora, não tem nenhuma invenção. As ferramentas estão todas aí, não tem nenhuma grande invenção e nós podemos usar esses diversos mecanismos. Tem vários mecanismos úteis aí para transferência de renda e para acelerar o crescimento. Quem vai dar o timing disso é a própria classe política, à medida que as reformas vão entrando. Se fizermos essas reformas, a fiscal e tributária, a Previdência e a tributária, nos dá horizonte de 10, 15, 20 anos. Dívida ativa é a mesma coisa, tem dívida de 1 trilhão do lado e tem isenções de 300 bilhões do lado. Isso é sinal que o imposto está fora do lugar. Quando o imposto é muito alto, quem tem lobby consegue 300 bilhões de desoneração. E quem não tem lobby, mas tem dinheiro, entra na justiça. Então fica 1 tri de contencioso que a gente não recebe nunca e mais 300 bi de desoneração do outro lado. Então nós precisamos da reforma tributária para tirar esses dois excessos. Nós vamos reduzir as desonerações de um lado e de outro lado nós estamos indo atrás da dívida ativa também do lado da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. Tem um programa forte de recuperação de dívida lá também. Bom, eu fico por aqui aberto para dúvidas e perguntas. Muito obrigado, Sua Excelência, ministro Paulo Guedes.